Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Físio 10K. Aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturarem R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e o tema de hoje é como crescer na fisioterapia mesmo sem R$ 1 no bolso. Você já pensou nisso? Físio, independente de qual seja a forma de trabalho que você faz hoje com a fisioterapia, com o seu conhecimento, né? Pode ser que você seja um fisioterapeuta que trabalha hoje em uma instituição, seja uma faculdade, em um hospital, e você recebe um salário fixo por isso. Pode ser que você seja o fisioterapeuta que está ali fazendo atendimentos particulares no home care, num coworking, ou trabalhando em uma clínica sendo remunerado com um percentual por isso, mas ainda tem poucos pacientes. Ou tem muitos pacientes e ainda assim nunca te sobra R$ 1. Ou então existe a possibilidade de você ser o fisioterapeuta que foi lá e se credenciou num plano de saúde, né? E acreditando que essa era a melhor maneira para você atender muitos pacientes, ser conhecido na sua cidade, e não tinha muito a noção de que isso não ia te permitir ter uma agenda flexível, um ganho aumentado com uma demanda de trabalho menor. Então, não importa qual é a sua forma de atuação que você está fazendo hoje, mas que ganha-se pouco por aquilo que você faz, ou seja, muito mal remunerado, está ganhando na faixa entre R$ 20 e R$ 25 por hora, se sente desvalorizado profissionalmente e ainda nunca te sobra nem R$ 1, nem para reinvestir no seu negócio, muito menos para continuar crescendo profissionalmente, né? Então eu quero que você pegue um papel, pegue uma caneta para anotar todas as informações que eu vou te passar até o final do vídeo. E eu já pensei desta forma e vejo que a maioria dos fisioterapeutas pensam que para crescer precisa ter muito dinheiro guardado, precisa ter uma boa reserva ali na poupança antes de começar, ou até mesmo fazer um empréstimo e pagar altos juros por isso. Ou ainda pensa que é impossível conseguir crescer na fisioterapia, porque quando você trabalha e chega ao final do mês, você olha ali para os seus boletos e para aquilo que você tem de recebimento, aquilo empata, né? Você fica no 0 a 0 ou ainda não é o suficiente, deixando você no prejuízo financeiro, você ficando no negativo, que te gera, inclusive, um estresse muito grande. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não é culpa sua. E que é o fato da faculdade, a pós-graduação, nunca ter te mostrado um caminho diferente para você ser valorizado profissionalmente, para você receber um faturamento acima de R$ 10.000, ter uma agenda flexível e ainda ter tempo e dinheiro sobrando para sua família, seus amigos, para viajar e curtir um pouco a vida, né? Mas a faculdade simplesmente ensinava que você precisava ir lá, arrumar um emprego, que você precisava ganhar um salário fixo, porque isso era o que te dava estabilidade. E com os benefícios ainda de 13º, férias remunerada, vale refeição, vale transporte, com essa falsa sensação sempre de que tudo isso é o suficiente, de que você ganha bem, mesmo que para isso você tenha que trabalhar muitas horas. E eu tô aqui para te mostrar que existe um caminho completamente diferente, do qual vai te permitir ter muito mais, né, do que um 13º, férias remunerada. E esse caminho é o dos atendimentos particulares. Por que, Karen, somente os atendimentos particulares permite que eu fature acima de R$ 10.000? Porque quando você trabalha, por exemplo, no CLT, quem controla o seu salário, o turno que você vai trabalhar, quando você vai tirar férias, quantas horas precisa trabalhar, vai ser a instituição da qual você está trabalhando. Por exemplo, eu tenho um mentorado
que ele, quando me procurou, trabalhava em 2 hospitais. A cada hospital, ele fazia 120 horas, ou seja, ele precisava trabalhar 240 horas por mês. Em um hospital, ele ganhava R$ 2.500, no outro hospital, R$ 3.000. Ou seja, ele precisava trabalhar 12 horas por dia para ter um salário de R$ 5.500. Se você pegar o salário dele e dividir pela quantidade de horas, você vai ver que ele ganhava entre 20 e 25 reais por hora trabalhada dentro do hospital. E além de trabalhar muito e ganhar pouco, ele sempre estava sobrecarregado, exausto, nunca tinha tempo e nem dinheiro para fazer absolutamente nada. E quando então ele entendeu que o caminho, né, a transição para os atendimentos particulares era o que ia permitir que ele ganhasse mais e trabalhasse menos, ele não tinha um único real no bolso, ele não tinha estrutura, ele morava numa cidade pequena chamada Bom Despacho, que tem em média 50 mil habitantes. E ali ele começou então a fazer os atendimentos dentro da garagem da casa dele. E começou então a validar como era a forma de trabalho, o preço, se os pacientes ficavam satisfeitos com os resultados. Aos poucos ele foi migrando, começou a atender na clínica de um outro profissional da área da saúde. Foi se capitalizando e então montou o negócio dele. Hoje, o que ele faz em 5 dias de trabalho dentro do consultório, ele fazia exatamente em 30 dias, trabalhando 12 horas dentro do hospital. Então, é o caminho particular que te permite ter um maior faturamento, maior flexibilidade na agenda, com menor sobrecarga de trabalho, te dando tempo e dinheiro para curtir com a sua família, com os seus amigos. Ou ainda, se você ali não está no CLT, mas você decidiu se credenciar num plano de saúde, o plano de saúde também vai te remunerar muito pouco por isso. E sabe por que ele vai te remunerar pouco? Porque a captação de clientes, o gerenciamento desses pacientes e a manutenção desses pacientes, além do investimento em marketing, investimento em estrutura, em tecnologia, é toda feita pelo plano de saúde. Então, quando você vai lá e se credencia no plano de saúde, porque você acredita que você vai ficar conhecido na sua cidade, ter uma alta demanda de pacientes, você não avalia que o preço que você paga por isso é trabalhar muito e receber muito pouco. Inclusive, dependendo do plano de saúde, você pode receber entre 7 até 25 reais, dependendo do plano de saúde. Agora eu quero que você reflita, vale a pena receber isso diante de todo o investimento que você fez nos seus estudos, de tudo que você já abdicou para se comprometer com o seu diploma? Você merece muito mais do que isso e você pode muito mais do que isso. Então é possível sim você crescer sem nenhum real no seu bolso. Então aqui vocês viram, né, que independente do CLT ou ainda se você credencia em algum plano de saúde, você vai receber no máximo 20, 25 reais a hora. Vamos colocar 30 reais a hora, ainda assim é muito pouco. Agora, nos atendimentos particulares, você precisa desenvolver, então, o quê? O conhecimento sobre o público e sobre a sua área de atuação, entender qual é a necessidade desse público, desenvolver um atendimento diferenciado e humanizado, e que você não vai precisar de estrutura. Você pode começar no home care para validar, né? Assim como o Marcos validou, como é a sua forma de trabalho? E o preço que eu cobro? Os pacientes estão pagando? Então, toda essa dinâmica você pode validar antes mesmo de começar a estruturar o seu negócio. Então, eu quero que você entenda que é possível sair de R$ 2.500 de faturamento para um faturamento com R$ 10.000 fazendo atendimentos particulares. Porque esta é uma forma de você valorizar o seu conhecimento, de você valorizar o seu tempo, de você se valorizar enquanto profissional. E que você não precisa ter vergonha de ganhar mais, de falar sobre dinheiro, de ter um faturamento alto. Você não precisa trabalhar 12 horas para mostrar que você é um bom trabalhador,
de que, nossa, olha o tanto de esforço que eu faço. Você precisa encontrar o caminho, né, dos atendimentos particulares e saber exatamente as estratégias que você precisa para crescer nesse caminho. Então, o que te falta é conhecimento. E você tem nas suas mãos o poder de escolha. Você pode escolher ir lá e se candidatar para uma vaga no hospital, ou você pode ir lá e se credenciar no plano de saúde, ou você pode escolher o caminho dos atendimentos particulares, tá? Antes disso, eu quero contar um pouco a minha história, porque eu também venho de uma família humilde, assim como a maioria dos meus colegas de profissão. Os meus pais sempre trabalharam no comércio para manter eu e mais minhas 3 irmãs. E naquela época, né, eu tinha um sonho que era fazer a faculdade de fisioterapia e eu trabalhava como recepcionista, inclusive em uma clínica médica. O meu salário era de R$ 349 por mês. Só que esse salário não era possível para arcar, né, com os custos de mensalidade, com a van, com as despesas da faculdade, livro, jaleco e tudo mais. Então eu precisava trabalhar de manhã e à tarde, à noite ia para a faculdade. O salário não era suficiente, ainda assim eu precisava arrumar tempo para fazer serviços extras dentro da clínica para conseguir, então, custear a minha faculdade. Então, o que eu fazia? O médico, ele dava palestras e congressos, né, a nível nacional e internacional, então eu ia lá aos fins de semana, sábado e domingo, montava os trabalhos de congresso dele, aí ele vinha, reavaliava tudo aquilo, corrigia. Eu também montava as artes que iam para o jornal naquela época, fazia propaganda da clínica dele. Então, em vez de ele contratar uma agência de marketing, ele pagava para que eu, então, fizesse essas artes. E assim eu fui, então, fazendo renda extra num horário que normalmente era de fim de semana, era depois que eu chegava da faculdade, para que eu conseguisse me formar. Então, era um sufoco todos os meses para conseguir custear, né, a minha formação. Só que quando eu me formei, ainda assim eu não tinha dinheiro para montar o meu negócio, eu não tinha pacientes para começar uma agenda, mas eu precisava trabalhar. E eu não queria mais ser recepcionista. Então eu comecei a trabalhar em uma outra clínica médica, onde tinham mais 14 profissionais da área da saúde, e ali eu só ganhava se eu atendesse, porque eu ganhava por paciente atendido. E eu recebia, em média, R$ 13 por atendimento. Só que haviam dias que eu tinha 0 pacientes. E à medida, então, que eu entregando resultado para os pacientes, dos poucos pacientes que eu atendia, quanto mais resultado eu entregava para eles, mais eles me indicavam outros pacientes. E quando eu tinha ali uma demanda de pacientes, eu faturava, em média, entre R$ 2 e R$ 3.000 por mês. E esse dinheiro era exatamente o dinheiro do qual eu pegava, investia em cursos, congressos, especializações, porque eu tinha certeza absoluta que era isso que ia fazer eu ter mais pacientes. Era isso que ia fazer eu crescer na área. Só que isso não acontecia, por mais que eu investisse. Inclusive, eu cheguei a me endividar no cartão de crédito de tanto curso que eu fazia, de tantos congressos aí que eu participava, né? Até que um dia eu vi uma entrevista de uma economista, ela inclusive estava em Davos, num centro de economia lá, né, como se fosse um congresso de economia, e ela falava exatamente a importância de profissionais da área da saúde entenderem sobre, terem conhecimento e dominarem conhecimento que fogem do óbvio da universidade, né, que são os assuntos técnicos. Então ela falava de entender sobre marketing, vendas, posicionamento, finanças. E ali eu entendi que exatamente esse tipo de conhecimento era o que diferenciavam os profissionais que ganhavam pouco e os profissionais que ganhavam alto no mercado. E aí eu investia mais ainda nesse tipo de conhecimento e começava a validar e colocar essas estratégias adaptadas para a minha área de atuação. E aos poucos, né, o movimento da minha agenda foi ganhando forma. E eu tô te contando tudo isso, sabe por quê? Porque eu quero que você tenha a total noção de que não precisa de nenhum real para começar a investir. Porque eu, assim como o Marcos, assim como muitos fisioterapeutas, não precisa de dinheiro para investir. E precisa, sim, de conhecimento e disciplina para crescer na profissão.
Você precisa, inclusive, saber precificar o seu serviço. A gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu sugiro que você assista, para que o seu dinheiro ele seja, de fato, um valor justo e que você também consiga ter ali um montante dando lucro para reinvestir no seu negócio, né? Então, eu quero que você pegue aí o papel, a caneta, e que você comece a entender que é a sua escolha, daquilo que você acredita é que vai de fato levar você para um próximo nível. Você não precisa trabalhar muito para ganhar pouco, você não precisa se credenciar em um plano de saúde para ficar conhecido, mas se você já está, vamos então pegar aquilo que você tem em mãos hoje para dar o próximo passo. Então, você vai colocar na primeira parte ali da sua folha de sulfite tudo o que você recebe. Se você recebe salário, se você já atende pacientes, então coloca a média de faturamento que você tem por mês, ou se você trabalha no plano de saúde, coloca ali o quanto você ganha de faturamento por mês. 2, 3, 4 mil reais, coloca nesta folha. Numa segunda coluna, eu quero que você anote exatamente todas as despesas das quais você usa esse salário, né? Então, você pega esse salário, quais contas que você paga? Desde conta de Netflix, mensalidade, aluguel, tudo, gasolina, entretenimento, despesas com roupa, alimentação, carro, né, transporte, gasolina e tudo mais. Então, coloca exatamente tudo isso aqui na folha. Depois você revisita todos esses itens e você avalia desses itens o que de fato é essencial e o que é supérfluo. E o que for supérfluo, você vai então, você tem aquelas continhas parceladas no cartão, de roupa, por exemplo, vai criando a disciplina de parar de consumir isso, porque esse dinheiro precisa ser então voltado para você investir no seu crescimento. É extremamente importante que você faça essa análise do que pode ser cortado ali nas suas despesas, para que então a gente, numa terceira coluna, você vai colocar ali desse salário, a gente vai começar desse faturamento inicial. A gente vai calcular uma retirada, ou seja, um prolabore, um salário do salário, do qual você então vai utilizar para suas despesas básicas e essenciais. E a gente então vai manter todo o restante em uma conta separada. Então vamos supor que você tem um salário de R$ 3.500 e as suas despesas hoje, ela também está equiparada ao seu salário, em torno de R$ 3.500. Então você está no 0 a 0 e nunca te sobra absolutamente nada para você deixar numa reserva financeira, não te sobra absolutamente nada para que você consiga reinvestir sem passar sufoco no final do mês. Então, o que nós vamos fazer? Esses R$ 3.500 de despesa, o que dá para cortar aqui? Será que dá para você cortar, por exemplo, a mensalidade que você paga ali no banco, a taxa de manutenção, e manter uma conta que te permite ter R$ 0 mensal? Será que você precisa de verdade pagar tantas assinaturas, Globoplay, Netflix, Spotify? Será que não dá para você cortar tudo isso? Aquela roupa que você compra parcelado todos os meses, será que não dá para você cortar? Então começa a avaliar tudo que você consegue cortar. E esse dinheiro que sobra, a gente vai deixar nessa conta separada. No começo, pode ser que sobre 10, até que você consiga se organizar 20, 100, 200, R$ 300. 500, R$ 1.500. Mas é importante que você comece a fazer uma reserva financeira, né? Para que você tenha, então, e consiga crescer lá no futuro. Então, o que nós vamos fazer? Pegou ali, primeiro salário, calculou as despesas e já, então, fez uma análise de tudo que pode ser cortado. Em terceiro ponto, eu fiz então o cálculo da minha retirada. Quanto que eu vou tirar por mês desses 3.500 para os meus gastos necessários? 2.000. Então sobrou 1.500. Preciso de uma retirada de 3.200 que eu consegui eliminar dessas despesas somente R$ 300. Aí sim, esses R$ 300 vai ficar numa conta separada, num banco onde tenha zero manutenção, para que então a gente comece a montar o seu fundo de reserva
a sua reserva de crescimento. E daquele dinheiro que vai ficando ali guardado, é do qual você vai utilizar somente para o crescimento do seu negócio, seja para comprar algum aparelho, algum material para agregar valor na sua terapia dos atendimentos particulares, ou para então começar a contratar cursos que te levem à instrução desse tipo de conhecimento que faz o seu negócio crescer. Ou, se esse ainda dinheiro não te permite fazer isso, continue reservando mês a mês, até que esse dinheiro então tome uma proporção maior e você consiga fazer dessa retirada somente para em reinvestimentos dentro do seu negócio. Essa sim é uma maneira da qual você consegue fazer o seu negócio crescer sem nenhum real na fisioterapia. Foi exatamente o caminho que eu fiz lá atrás, muitos anos atrás, né? Eu quando planilhei exatamente tudo. Então, antes, o que eu fazia antes, né? O dinheiro entrava e eu simplesmente pegava lá e pagava. Ah, agora eu vou pagar luz, pagava a parcela do meu carro, pagava a gasolina, pagava o cartão de crédito e pegava dinheiro e gastava, pegava dinheiro e gastava e nunca tinha dinheiro para nada. Quando eu comecei a planilhar isso, eu vi que eu pagava muita coisa que era desnecessária. Inclusive, liguei lá no Itaú, falei: olha, eu não quero mais pagar a manutenção da minha conta. É possível zerar essa manutenção? O Itaú falou para mim assim: é possível, mas você vai perder benefícios, que é cheque. Naquela época não tinha Pix, né? 4 transferências por mês. Eu falei: eu não tenho problema, eu não quero esses benefícios. Eu quero, na época eu pagava R$ 79 por mês de manutenção. Cortei Netflix, eu cortei entretenimento, eu reservava 10% do meu salário e eu só saía e comprava coisas ligadas ao entretenimento quando chegasse nesses 10% eu parava, aí só no próximo mês, ao invés de ficar me endividando no cartão de crédito. Só que isso exigia muita disciplina, porque o conhecimento eu já tinha, eu sabia que esse era o caminho que eu precisava fazer, né? Então é importante que você faça essa análise e às vezes, Karen, beleza, eu não consigo, por exemplo, cortar a conta de eletro. Ok, só que será que você, por exemplo, começar a pagar as luzes da sua casa, isso não diminui no final do mês a quantidade do valor que você está pagando daquela parcela? Eu cheguei, inclusive, a economizar mais de R$ 12.000 por ano fazendo esses cortes. Isso me dava uma economia média de R$ 1.000 por mês, cortando o entretenimento que eu fazia de maneira exagerada, vivia em restaurante, comprando roupa, comprando bijuteria, todo fim de semana, feriado, viajava com os amigos. Então, mais uma vez, é uma questão de escolha. Você precisa escolher crescer. Se você escolhe crescer, você precisa então ter a disciplina de simplesmente olhar para o seu salário, cortar as despesas exageradas e desnecessárias, calcular esse prolabore e então fazer a reserva desse dinheiro para você crescer, certo? Antes de finalizar, eu quero recapitular tudo o que nós vimos na aula de hoje. Existem vários caminhos para você atuar dentro da fisioterapia. Então, você pode ser do CLT, você pode escolher para os atendimentos particulares, ou então você pode se credenciar num plano de saúde justamente para que a demanda de paciente seja alta. Então, você tem essas 3 opções. Dentro dos atendimentos home care, você pode fazer, dos atendimentos particulares, você pode fazer atendimentos home care sem investir em nenhuma estrutura. A partir do momento em que você decidiu qual caminho você escolheu, é que você vai ter um recebimento proporcional àquele caminho. Se for CLT ou ainda credenciado ao plano de saúde, aquilo você vai receber em média entre R$ 20 e R$ 25 a hora. Nos atendimentos particulares, você vai fazer então atendimentos diferenciados, produzindo para esse paciente um atendimento diferenciado e humanizado, podendo cobrar 100, 150, R$ 200 a hora. Basta que você estude o seu paciente, né? Basta que você desenvolva esse tratamento diferenciado e então você vai poder cobrar por isso, mesmo que seja no home care, sem estrutura nenhuma. Depois, é importante então, e nós vimos aqui, que você pegue o seu faturamento ou o seu recebimento ali do seu salário. Desse salário que você avalie como você então está fazendo os gastos, né? Como que está sendo a saída desse dinheiro, todas as despesas,
e reavalie tudo que pode ser cortado. Num terceiro ponto, você vai calcular o seu prolabore e tudo que vai ser um salário que você vai usar somente para as despesas essenciais, e então todo o restante a gente vai reservar numa conta separada ou numa poupança para começar então a montar uma reserva de crescimento. Combinado? Então eu quero que você comece a aplicar tudo isso agora, principalmente esses 4 passos: anotação de salário, despesas, o quanto você pode economizar, a sua retirada, o seu prolabore e a sua reserva, para que você olhe no longo prazo e possa crescer com a fisioterapia sem ter nenhum real para investir hoje, certo? E eu quero que você já comente aqui embaixo qual o caminho que você, fisioterapeuta, decide escolher hoje para que você cresça, então, no futuro. Né? Você vai continuar trabalhando para receber 20, 25, 30 reais a hora? Ou você escolhe os atendimentos particulares justamente para que você consiga aumentar o valor recebido por hora, trabalhando muito menos e tendo uma agenda muito mais flexível. Combinado? Me coloca aqui embaixo. Até mais.